Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui, meados de maio de 2024, e tem um filme de ficção científica no catálogo da Amazon Prime que chama-se Coerência, que foi produzido com um orçamento tão pequeno que aquela sala de jantar que você vê na maior parte do filme é a sala de jantar do diretor mesmo do filme, tá? A locação tinha que ser tudo muito bem barato. Diz que as gravações duraram 5 noites e muitos dos diálogos que a gente vê são improviso. Os atores receberam, que são todos amigos lá do diretor e tal, toparam fazer o projeto por amor ou por pouco dinheiro, eles receberam uma sinopse da história, uma sinopse do passado, das coisas das suas personagens, né? E improvisaram diálogos. A gente percebe que algumas coisas são improvisadas mesmo, algumas coisas a gente não entende direito, e a gente percebe que o filme é bem de baixo orçamento, né? No que diz respeito à captação de som, às vezes, quando eles saem, né, tem algumas coisas externas, você não vê praticamente nada, só vê os atores e mais ou menos não tão bem iluminados. Ok, parte disso faz parte de uma escolha estética, só que parte disso também é do baixo orçamento. O baixo orçamento limitou muito o filme, que também tem boas ideias, e isso torna, para mim, né, que seja um filme que eu respeitei bastante. Ele é esperto, inclusive com algumas escolhas formais que podem até ter me irritado, eu vou comentar depois um pouco, mas assim, eu entendi porque elas foram feitas, né? Era uma necessidade da história. Então eu achei assim, uma maneira legal que o diretor encontrou, assim, de dizer, com baixo orçamento dá para fazer coisa bastante inteligente, tá? Só que antes de especificar um bocadinho, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Então, na noite em que um super cometa lá está mais visível, né, e mais próximo da Terra, 8 amigos se reúnem para jantar. Como bons amigos, eles têm um monte de fricções e histórias e esqueletos no armário. Isso é uma faca de dois gumes, né? Porque ao mesmo tempo em que tem que ser assim no filme, porque isso proporciona conflito, e filme é conflito, né? O roteiro é conflito. Filme, peça de teatro, série, minissérie, tem que ter conflito. Só que a outra parte dessa faca, né? A outra que, assim, tem um problema, que a gente acaba não se importando com o que vai acontecer com essas pessoas, né? Então, tudo tem seus ônus e bônus. Enfim, as pessoas começam a discutir assim, olha, a última vez que esse cometa passou, pessoas começaram a esquecer as coisas na Finlândia, não sei o quê, e aí coisas estranhas começam a acontecer, né, nessa sala. A energia acaba, os celulares começam a pifar, e aí tem alguns indícios que aí depois talvez a gente comece a ligar, né? Porque tem uma hora que uma mulher lá chega, porque tem uma nova entre esses amigos, né? Que é levada por alguém lá, enfim. Ela fala assim, eu te conheço, e o cara fala, ele trabalha na série e tal. Ela, mas a minha série favorita, Roswell, é uma série que existiu mesmo nos anos 90. Mas você tá naquela série, né? No começo parece que isso não faz sentido, só que depois eu não vou dando spoiler muito desse filme, quanto menos a pessoa souber melhor, depois vai fazer sentido, né? Só que isso é um indício que acontece antes de que as coisas comecem realmente a ficar fora do controle. Então algumas pessoas podem perder, né? Assim, já existem alguns mal entendidos ou não entendidos antes da luz começar a apagar, antes do negócio começar a acontecer, né? Bom, quando as coisas começam a acontecer, né, esses distúrbios de luz e tal, pessoas saem lá, algumas pessoas saem e veem que só tem uma casa com a luz acesa. E aí elas vão ter uma grande surpresa quando elas virem que casa que é e quem está naquela casa, tá? E aí então você vai ter um ir e vir dessas personagens e as situações vão ficando cada vez mais confusas no sentido de
personagens, aí você vai começar a questionar a sanidade dessas pessoas, a honestidade dessas pessoas, mas sobretudo a identidade, tá? Porque algumas vão começar a tomar algumas atitudes que não são muito... Mas como que essa pessoa toma essa atitude se ela sabia? Mas como que ela não sabia isso, sendo que ela experienciou isso? Mas enfim, não vou poder dar tanto spoiler, tá? Ele é um filme que vai usar essa premissa que tem a ver com essas coisas de física quântica, aquele negócio do gato, de Sholom Bombom, essas coisas que eu não entendo, né, direito, assim. Eu nunca gostei desses negócios de multiverso, esses negócios. Nunca gostei, assim, nunca fui estudar, porque eu não acredito nessas coisas. Mas, enfim, tem a ver com isso. E assim, aí, claro, né, você tem aquelas coisas bem roteiro, né? Uma das personagens tem um livro que explica isso. Tem um primo que é físico, porque assim, em todo grupo de amigos você tem, né, em que tá passando um cometa, você tem sim, um deles é amigo de um físico importante, a outra pessoa sabe dessas todas as coisas de física quântica, vai ter um livro que vai te explicar, maravilha, né? Claro, isso é a arbitrariedade do roteiro. Nesse filme, na verdade, ele é pura construção. E aí tem, por exemplo, se você reparar, especialmente no começo, isso irritou, mas depois fez sentido, né? Por isso que assim, eu não gostei, mas respeitei disso aí. O filme, os cortes, né? A edição do filme é maluca, assim. Toda hora a tela ficava preta, que falava, saco isso. Mas aí eu fui entender, porque eles estão brincando, depois eu entendi que eles estão brincando com realidades, então essas, né? Pessoas que vão de um canto, enfim. Então aí esses cortes formais representam algumas trocas que poderiam estar acontecendo, né, dentro do filme. Eles vão dar todas as teorias dentro do filme, pessoal. Eu estou sendo só bastante reticente, né, porque eu não quero dar spoiler. No final das contas, eu acho que foi um pouquinho longo demais. Tá? Ele acabou sendo assim um episódio estendido de Twilight Zone, com alguns ecos do filme do Luiz Buñuel lá, O Anjo Vingado, Exterminador, porque aquelas pessoas são antipáticas e os probleminhas e traiçõezinhas delas são bem chatinhos e bem... Mas ok, precisa ter conflito. Eu acho que assim, ele é um filme que eu louvei por causa das boas ideias. Na execução fica algo a desejar, por falta de grana, talvez, né, um pouco, e também porque eu acho que eles se estenderam demais. Tem um pedaço no meio do filme que eu achei um pouco chato, por conta, acho que talvez dessas personagens não me seduzirem muito, né? Eu queria, na verdade, teve uma hora lá que eu falei, o cometa podia se chocar contra aquela casa. É isso que eu desejei. Mas ele é um filme interessante, tá? Você percebe que algumas das escolhas que essas pessoas, e a gente tem que estar sempre prestando atenção nisso, né? Algumas escolhas, algumas coisas que as personagens vão falar ou vão se contradizer porque tá brincando com questões de identidade. Tá? Então ele é um filme bacana. Antes desse já tinha tido, eles até mencionam um filme lá com a Gwyneth Paltrow, tem um outro Primer, não sei, de 2004, tem um filme espanhol que tinha no catálogo da Amazon, Los Cronocrímenes, que eu já assisti faz anos, preciso rever, falar aqui. Então é assim, eu já conhecia antecedentes para essa história, mas assim, com esse orçamento aí de caixa de sapato, eu achei que eles tiraram leite de pedra, tá? Os atores estão até bons, tudo. Louvável, louvável. Eu não vou querer ver nunca mais, né? Já vi o que eu tinha que ver, mas eu adoro, né? Porque esse tipo de espírito indie, é um filme bem ultra independente, né? Ultra indie. Então eu acho bem bacana. Tchau.